O cérebro continua a aprender da mesma forma que tem aprendido sempre desde há uns largos milhares de anos para cá. O nosso hardware, digamos assim, para usar uma formulação informática é o mesmo, não é? O nosso cérebro é o mesmo de há uns milhares de anos para cá, mas efetivamente os estímulos a que estamos expostos é que vão mudando e é que vão moldando, digamos assim, as nossas competências, as nossas capacidades e as nossas aprendizagens, naturalmente. Hoje em dia, pensa-se que as tecnologias de informação de algum modo modificaram as capacidades de aprendizagem. Fala-se, por exemplo, no mito, esse sim é um mito, dos nativos digitais, que é as crianças que já nasceram em contacto com computadores, telefones, tablets, pensam de forma diferente e aprendem de forma diferente daqueles que de nós não nasceram com acesso a estas novas tecnologias. Isso não é verdade. Nós aprendemos precisamente da mesma forma, o que acontece é que o meio é que é diferente. Em lugar de aprendermos com um livro, aprendemos lendo num tablet ou num telefone. Agora, e também é verdade que o uso destes meios obviamente condiciona os nossos padrões de funcionamento cerebral. E essa é uma questão muito importante, porque nós sabemos, por exemplo, que determinados estímulos que nos são propostos via tecnologia digital são estímulos que apelam, por exemplo, a um determinado tipo de atenção ou de competência atencional, que é uma resposta atencional completamente automática, que não requer esforço da nossa parte, como quando estamos a navegar na internet e a fazer o scrolling, peço desculpa pelo anglicismo, não é? A passar de estímulo em estímulo numa rede social ou num site, e o que acontece é que esse tipo de estímulo favorece a utilização de uma forma de atenção que é atenção automática, que não requer esforço da nossa parte, e já agora, que por isso é muitas vezes também bastante aditiva, digamos assim, porque nos reforça imediatamente, com novos estímulos sucessivamente e nos mantém naquela tarefa sem requerer de nós algum tipo de esforço atencional. Uma das questões que é importante nós pensarmos quando falamos no uso da tecnologia é precisamente a forma como ela é usada. E a pouca investigação que ainda há acerca dos efeitos do uso da tecnologia na aprendizagem, porque evidentemente isto é recente, o que mostra é que o uso dessa tecnologia é muito mais eficiente quando tem em conta aquilo que nós conhecemos sobre o funcionamento mental humano e sobre as estratégias mentais que favorecem a aprendizagem. Ora, uma das estratégias mentais que favorece a aprendizagem é a atenção focalizada, que é exatamente o oposto daquilo que eu estava a dizer, da atenção automática que não requer esforço. É um tipo de atenção que exige da nossa parte um esforço voluntário de focalização na informação que nos está a ser apresentada durante um determinado período de tempo. O professor Rui falava na leitura, é um excelente exemplo de uma tarefa que requer este tipo de competência atencional, e quando nós pensamos no uso das tecnologias, o que nós sabemos é que, efetivamente, aquelas que são mais eficazes na promoção das aprendizagens são essas que têm em conta aquilo que nós também sabemos serem as estratégias cognitivas que favorecem a realização de aprendizagens eficientes. O facto da internet ter permanentemente à nossa disponibilidade todo o tipo de informação não substitui a memorização, não substitui a reflexão, porque senão não fica gravado no cérebro, não fica sem utilidade. Exatamente. A internet permitiu-nos aceder a um volume de informação absolutamente espantoso, frequentemente útil, sem sombra de dúvida. A forma como nós usamos essa informação é que, mais uma vez, é determinante. Hoje em dia, uma das ideias frequentemente repetida e que não tem qualquer respaldo científico é a ideia de que nós não precisamos de aprender conhecimentos, não precisamos de adquirir informação, não precisamos de reter informação na nossa memória, porque ela está toda no Google. E, portanto, se eu quiser saber alguma coisa, basta-me ir ao Google.
O problema é que nós precisamos de informação, nós precisamos de conhecimento e precisamos que esse conhecimento esteja facilmente acessível na nossa memória para podermos fazer uso de competências cognitivas muito importantes e complexas de que hoje em dia se fala tanto, como, por exemplo, o pensamento crítico, como, por exemplo, a capacidade de resolução de problemas, e nós sabemos que estas competências dependem, em primeiro lugar, de conhecimento. Não é por acaso que um grande perito em matemática, capaz de resolver problemas nesse âmbito, antes de mais é uma pessoa que sabe muito matemática. Da mesma forma que eu não posso ter pensamento crítico, pelo menos não produtivo e sustentado sobre um determinado assunto, se eu não for, em primeiro lugar, conhecedora desse assunto. Portanto, a ideia de que a informação está na internet e nós, individualmente, não precisamos de nos apropriar dela, é uma ideia que não tem, volto a repetir, qualquer respaldo científico. E, portanto, a memória humana continua a ser imprescindível. Aliás, só para concluir esta ideia, hoje em dia já se fala, aliás, já há alguns anos a esta parte, começou precisamente por se falar no termo memória protésica, para fazer referência à memória que nós trazemos dentro do bolso nos nossos telefones, por exemplo, que é memória para uma informação que nós não possuímos e que, em lugar disso, alocamos nos dispositivos digitais.